Eu gostava de falar convosco hoje sobre o versículo que se encontra em Provérbios, no livro de Provérbios, Provérbios 16, versículo 3, que diz assim: Confia os teus assuntos ao Senhor e realizar-se-ão os teus projetos. É um versículo simples, mas é um versículo poderoso. Porquê? Porque aqui a palavra de Deus, a Bíblia, é o manual para a nossa vida, porque a palavra foi inspirada pelo próprio Deus. A palavra revela, portanto, é o manual para a nossa vida que revela como é que tudo começou, como é que tudo termina, como é o meio. Se nós começarmos a atentar aos códigos que estão na palavra, porque a palavra é um livro, sim, que tem letras, mas é preciso revelação para entender a palavra. Porque a palavra diz que se nós colocarmos, e está garantido, se nós colocarmos nas mãos de Deus os nossos projetos, se nós confiarmos os nossos assuntos a Deus, os nossos projetos vão se realizar. É isso que Deus está aqui a dizer. Mas, muitas vezes, a maior parte das vezes e a maior parte das pessoas, e eu também me incluo, não é? Porque eu estou em constante crescimento, nós olhamos e não acreditamos. Nós, porque é tão simples que nós muitas vezes pensamos, não, não é bem assim, quer dizer, então, se é assim tão fácil eu confiar os meus assuntos a Deus, porquê é que os meus projetos não estão realizados então? Porquê é que eu se tenho sonhos, porquê é que se tenho ambições, porquê é que eu se desejo muito uma coisa, porquê é que não acontece? Ora, a palavra não mente e a palavra também não volta vazia. Portanto, é preciso nós percebermos porque é que não aconteceu. Porque é que isto não está a acontecer, não é? Porque se Deus está a dizer aqui que confia os teus assuntos, os teus projetos ao Senhor e está aqui a resposta, garantidamente os teus projetos vão se realizar. É isso que Deus está aqui a dizer. Então, porquê é que há pessoas que conseguem e porquê é que há pessoas que não conseguem? A resposta está na fé. Está tudo interligado na Bíblia, porque, por exemplo, este versículo que eu falei também está ligado quando Jesus disse em Mateus 6,33: Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que é que isto quer dizer? Buscai em primeiro lugar, ou seja, confia em primeiro lugar, primeiramente a Deus, aquilo que tu queres, e depois a consequência é tu teres a realização desse mesmo projeto, não é? Está interligado. E, enfim, a Bíblia toda se conecta, porque o próprio Jesus Cristo, que é o centro, ele se conecta. Aliás, a palavra diz que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, não é? Então, está tudo interligado, como o nosso corpo, os nossos órgãos, está tudo interligado, tudo a funcionar na perfeição. Todos os órgãos precisam uns dos outros, o sangue precisa de correr da cabeça aos pés, precisamos de água, precisamos de respirar, ou seja, o nosso corpo só funciona se nós respirarmos, mas também só funciona se nós bebermos água. Enfim, e nós só sobrevivemos se nos alimentarmos, mas nós, para nos alimentarmos, alimentamos-nos de quê? De terra, do que vem da terra, aliás. E o que é que vem da terra? O alimento, o fruto, as sementes. E nós mesmos também vimos da terra, porque nós somos pó, nós fomos gerados pelo pó da terra. Então, tudo, toda esta envolvência, nós que estamos aqui na Terra, no planeta Terra, criados por Deus, nós fomos feitos pelo próprio Deus. Então não há como escapar, não há como fugir, nós estamos todos interligados. E quanto mais depressa nós percebermos que a origem, que é o próprio Deus, mais depressa nós vamos entender como é que a vida funciona, como é que o universo funciona, como é que o Criador do universo, que nos deu algumas dicas através da lei, da palavra, não é que está escrito, é esta a orientação que eu vos dou, e nós, se lermos, nós vamos ganhando cada vez mais dentro de nós esse conhecimento e essa luz. E essa luz, que a luz, a palavra de Deus diz em Salmo 119 que lâmpada é para os meus pés a sua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, eu comecei com Provérbios 16,3, mas também está interligada à própria luz. E
como eu estava aqui a dizer, para ir outra vez à origem do assunto inicial, que se nós entregarmos a Deus aquilo que nós mais desejamos, nós vamos ter os nossos projetos realizados. Isso é uma verdade pura. Então, aquilo que está a faltar é a fé. Fé no Deus vivo, não é fé em qualquer coisa, é fé na palavra, fé na certeza de que se nós acreditarmos, se nós confiarmos, se nós nos focarmos em Deus e nos agarrarmos a Deus, nós vamos ter a realização daquilo que nós mais queremos. A Bíblia é um livro real, mas também ao mesmo tempo é poético. É um livro que, como a palavra diz, que ela é viva e ela é eficaz. E se nós entendermos, é preciso revelação para isto que eu estou aqui a falar, é preciso a revelação do próprio Espírito Santo, porque às vezes nós lemos 10, 20, 30 vezes e não entra, porque não é um livro normal. É o livro da nossa vida, é o nosso manual de instruções de como é que nós precisamos de viver. Então, o segredo é a fé. Mas o que é fé? Está lá em Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas de que não se veem, não é? E que, no fundo, elas vão se realizar mesmo sem nós as vermos. Tá, mas isso é a leitura, isso é o que nós estamos a ver com os nossos olhos e estamos a ler. Mas o que é fé realmente? Como é que se adquire fé? A palavra também diz que é preciso nós termos o dom da fé. Pedirmos a Deus o dom da fé, porque a fé é um dom. Está lá nos 9 dons espirituais, o dom da fé. Então o segredo, se nós queremos que as coisas se realizem, nós precisamos ter fé. E se nós não temos fé, nós temos que precisar desse dom, desse espírito da fé, e então temos que começar a orar a Deus para nos dar fé. Porque Jesus diz que há uma medida de fé. Jesus disse várias vezes, homem de pouca fé, homens de pouca fé. Ou então também disse, que grande fé é a tua. Para aquela mulher do fluxo de sangue, por exemplo. Então, o segredo está em nós pedirmos a Deus fé, porque se nós tivermos fé, nós vamos acreditar que vamos à presença de Deus, que vamos orar a Deus e vamos pedir para que Ele nos ajude nos nossos projetos, nos nossos sonhos e que esses sonhos vão se realizar, como está escrito. Então, o segredo aqui é fé. Fé na palavra, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então como é que nós vamos agradar a Deus, ao nosso Pai? É com fé. A fé é o início, a fé é o meio, a fé é o fim, a fé é aquilo que sustenta. O próprio Jesus Cristo é fé. Fé em Deus, está tudo interligado. Por isso é que é preciso a revelação do próprio Espírito Santo, porque às vezes, e mesmo quem está a ver este vídeo, vai achar que é uma loucura. Porque se não tiver o Espírito Santo, se não tiver a revelação ou a testificação do próprio Espírito, não vai entender. Vai achar tudo uma loucura. Porque parece que eu estou aqui a falar apenas palavras, e palavras que às vezes parece que não têm sentido, mas a fé é que vai fazer a grande diferença. Se nós tivermos fé, e quando não a temos, temos que pedir a Deus que nos dê fé, que nos aumente. O próprio Pedro disse na palavra, ajuda-nos a ter mais fé. Porque é preciso ter coragem para ter fé. Porque a fé, apesar de ser simples, é difícil ao mesmo tempo. Então, se nós orarmos a Deus e pedirmos fé, tudo se torna simples. Fé é como uma criança, muitas vezes, porque os nossos filhos, as crianças, uma criança pequena, ela simplesmente acredita naquilo que o pai ou que a mãe diz. Ela não questiona mais nada. Porquê? Porque a criança não passou por vários estágios da vida, não passou por frustrações, não passou por desilusões e por isso ela acredita. Porquê? Porque ela é como uma esponja que não tem experiência e então ela acaba por captar tudo e aceita aquilo, tal como é. É esse o segredo. Então, vamos ter fé, porque o segredo está aqui. Se nós queremos ser realizados com Deus, o segredo está na fé. Porque se nós tivermos fé, nós também, por outro lado, vamos ter a confiança
por um lado agradamos a Deus e por outro temos a confiança de que se nós formos à presença de Deus com fé, nós vamos entregar e vamos realizar os nossos projetos. Esse é o segredo. Então, eu gostava aqui de vos encorajar com esta palavra, que é uma palavra divina, é uma palavra bíblica e é uma palavra diretamente dada pelo Espírito Santo. É uma palavra de inspiração, porque nós na nossa vida, para tudo, precisamos de fé. Fé. Fé certa, fé em Jesus Cristo, fé em Deus. Então, era esta a palavra que eu gostava de vos deixar. Ouçam várias vezes, se da primeira vez parecer estranho, ouçam, porque o próprio Espírito Santo vai acabar por dar essa revelação e mostrar que a fé é importante. A fé é que faz aumentar em nós a capacidade de nós irmos a Deus com essa confiança e vermos a nossa vida mudar. O nosso espírito muda. O Espírito Santo que está dentro de nós testifica o nosso espírito e nos diz que nós somos filhos de Deus. Tudo pela fé. Fé na palavra. Fé no Deus que é invisível, mas que tudo vê, tudo sabe e tudo criou. Porque Deus é tão poderoso, é tão grande, é tão tudo, por isso é que Ele é invisível. Porque Ele está muito além daquilo que nós podemos sequer equacionar. Por isso é um Deus que está acima. É um Deus que está acima, está para lá. E é por isso que não está ao alcance dos nossos olhos. A não ser que nós tenhamos uma visão espiritual e consigamos ver para além do mundo espiritual, não é? Mas o próprio Deus ninguém vê, não é? Então, era esta a palavra que eu gostava de vos deixar, que o que quer que tu precises na tua vida, o que quer que tu queiras realizar na tua vida, lembra-te que a única forma de teres esse sucesso e essa realização, porque a realização é plena paz, é tranquilidade, é chegarmos lá, atingirmos esse objetivo com Deus, com paz, sem ansiedade, sem problemas, com uma prosperidade em todos os aspectos. Seja o que for, seja o problema que for, seja o desafio que for, com fé, fé certa, fé em Deus, tu vais conseguir. O segredo está em ter fé. A fé em Deus, a fé em Jesus Cristo. Toma posse desta palavra, agarra-te a Deus, foca-te em Deus, tem fé. Fé no Espírito de Deus, fé em Deus e garantidamente tu vais ver a tua vida avançar. É preciso ter esse insight, é preciso ter essa mudança de chave e é preciso que o próprio Deus nos dê essa capacidade, essa sabedoria e essa revelação para nós termos essa fé e alcançarmos. Porque depois de nós rompermos e chegarmos a outro nível, tudo faz sentido. Tudo é lógico e tudo realmente passa a ter um vigor diferente. É só quem está no Espírito é que vai entender. Mas mesmo quem não entende, que peça a Deus, porque Deus vai revelar e Deus vai se mostrar verdadeiramente, porque a palavra diz: cheguem-se a mim e eu me chegarei a vocês. Então era esta a palavra de encorajamento que eu gostava de vos deixar. Tenham fé em Deus e o que quer que vocês queiram que se realize na vossa vida, vai acontecer. Porque Deus é bom e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E Ele quer o melhor para os seus filhos, ok? Fiquem com esta palavra, sintam-se abençoados, creiam em Deus, orem mais, busquem mais e Deus vai chegar a vocês e vai vos revelar. Deus vos abençoe grandemente, tenham fé em Deus e um ótimo dia para vocês. Tchau!